minha perseverança. Também eu guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Amados e queridos irmãos, passando sobre todas as cartas no livro de Apocalipse, esta é uma das cartas de referência para nós. Para nós, porque nós não encontramos nesta carta nenhum tipo de reprovação do Senhor sobre a igreja de Filadélfia. Nesta carta, por exemplo, encontramos Jesus elogiando esta igreja, elogiando justamente aqueles que faziam parte desta igreja em Filadélfia. Entendemos no contexto histórico desta carta que já naquela época onde a perseguição era muito grande e os crentes daquela época eles foram muito perseguidos, eles sofreram muito naquela época, e as igrejas que naquela época também existiam, elas não foram como a igreja de Filadélfia, porque justamente naquela época onde a perseguição, aonde requeria dos crentes, dos irmãos da época, que ele reverenciasse o imperador da época, e essa igreja justamente, ela não se curva, ela não se dobra, ela não nega o nome de Jesus, ela permanece como uma igreja fiel, como uma referência da igreja do Senhor Jesus Cristo. É como se o general, é como se o comandante passasse em revista no quartel, e justamente nesta igreja aqui, ele não encontrasse nenhum tipo de problema, nenhum tipo de situações diferentes do quadro que ele deveria de encontrar. E aqui encontramos justamente Jesus falando para a sua igreja que ela guardasse o que ela tinha. Imagine vocês que uma igreja que passava por perseguições, uma igreja onde a pressão era muito grande sobre os irmãos daquela época, uma igreja difícil de manifestar a sua fé, uma igreja que não tinha uma vida tão fácil da época, mas ela teria que romper todos os obstáculos, todas as barreiras, para que não negasse o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava meditando nesta carta, irmãos, quando eu estava justamente explorando esta carta, eu descobri algo interessante nesta carta. Entendemos que nós poderíamos ter 3 direções para esta carta no seu tema, aonde ela fala da vinda de Jesus, aonde ela fala da recompensa. Mas aqui eu descubro o que é que Jesus está mandando guardar. No seu contexto, Jesus faz algumas observações daquilo que ele encontrou ali entre os irmãos e manda que os irmãos guardem aquilo que eles tinham. Jesus jamais mandaria alguém guardar alguma coisa se não tivesse valor, se não tivesse expressão. E eu quero falar nesta noite sobre algumas coisas que Jesus mandou que a igreja guardasse até que ele voltasse para aquela igreja. É sobre isso, jovens, adolescentes, irmãos amados, que eu quero falar nesta noite, sobre aquilo que eles guardaram e sobre aquilo que nós devemos guardar, que estamos esperando de
A primeira coisa que eu observo que Jesus manda guardar é as obras que eles tinham. Eles tinham um serviço prestado a Deus. Eles se empenhavam em meio da perseguição do imperador, mas eles continuavam desenvolvendo a obra do Senhor. Primeira coisa que temos que guardar, irmãos, é aquilo que nós estamos construindo todos os dias na nossa caminhada de fé. É o serviço que nós estamos prestando a Deus. E às vezes nós nos empenhamos a vida toda, mas por um deslize na caminhada de fé, toda aquela obra foi por água abaixo. Primeira coisa que Jesus estava observando, que eles tinham que guardar a obra, a vontade e a disposição que eles tinham em fazer a obra do Senhor. Ei, jovem adolescente, guarde a boa vontade, a boa obra, o desejo de continuar servindo ao Deus que te comissionou para essa grande obra. Aleluia, aleluia. Nós ouvimos nesse momento, através desta peça, falando sobre o serviço do rei, sobre a obra do rei, sobre o doar do rei, sobre a aplicação do rei. E mediante essa aplicação nós vamos descobrindo que há pessoas que têm talentos, disposições, capacidade de fazer o melhor para o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus anima eles para que eles guardassem a obra, porque a sua obra tinha a aprovação de Deus, não era como feno, não era como palha, mas era como pedras preciosas. Ei, se as obras que tu está fazendo para o Senhor é obras preciosas, e tu glorifica o nome dele e continue prestando serviço ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus, louvado seja Deus. Primeira coisa que eles tinham, que Jesus mandou guardar: obras. Porque a sua obra não era feno e nem era palha, era ouros e pedras preciosas. Talvez você está desanimado por achar que está fazendo pouco para Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa nesta noite: mesmo esse pouco que você está desenvolvendo para Deus, mas se é como pedra preciosa, como ouro, o Senhor está recebendo essas obras e tem se alegrado com as tuas obras. Amém. A segunda coisa que Jesus disse na sua igreja é que tinha portas abertas para eles. A perseguição era muito grande, as coisas se fechavam a cada dia para os irmãos daquela época, mas as portas estavam sempre abrindo para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: ainda que a sua dificuldade seja grande, ainda que as tempestades queiram ofuscar a sua visão, mas eu quero dizer para você que Jesus tem porta aberta para você, o Senhor tem portas abertas para você. Mantenha portas abertas. Aleluia. Eu me lembro da igreja primitiva, Aleluia. quando tentaram parar a igreja primitiva, tentaram prender Pedro, Paulo, João, impedindo o crescimento da igreja. O Senhor estava mostrando que tinha portas abertas